Fala, vida boa, tudo tranquilo? Você já pensou no corpo humano, como ele funciona? Você tem sensores espalhados pelo corpo inteiro. Você tem sensor para sentir que está com fome, para no tato, na pele, né? Você tem sensor visual para enxergar o que está acontecendo no seu entorno. Ou seja, o ser humano é um SDCD por natureza, né? Então, esse vai ser exatamente o tema que a gente vai explorar hoje. Como é que o SDSD funciona para a indústria? Como é que você tem esse sistema todo espalhado, distribuído ao longo da sua indústria? Todos os atuadores, todos os sensores que estão espalhados pela indústria, é o mesmo conceito do nosso corpo humano. E é isso que a gente vai falar hoje. Seja bem-vindo, esse é o Automação com Vinho. Aqui a gente fala sobre tecnologia, sobre indústria, sobre instrumentação, sempre com um bate-papo interessante, com especialistas da área, mas você não precisa ser nenhum cara especialista em automação para bater papo com a gente aqui. Você precisa ser alguém que gosta de tecnologia, que está ligado na indústria, e aí você vai sentir esse bate-papo aqui bem interessante com nossos convidados. Pessoal, uma novidade, começou o canal de membros. Se você quiser se tornar membro para assistir os vídeos com antecedência e alguns benefícios que tem lá no canal de membros, ou principalmente se você quiser apoiar o canal do Automação com Vinho para que ele possa manter, será muito bem-vindo, eu serei muito grato a você. Pode se tornar membro do canal. É um valor bem pequenininho, acho que é R$ 7,90 por mês. E você vai poder colaborar com o canal Automação com Vinho e para que a gente possa chegar mais longe. Joia? Bom, nosso convidado hoje é Helder Câmara, da HCN Automação. É um profissional com vasta experiência no setor de instrumentação e automação industrial com SDCD. Então vamos falar um pouquinho sobre esse mercado, como ele evoluiu, né? Quais são os desafios atuais e quais oportunidades de novas tecnologias da área estão impactando no mercado. Bom, para a gente começar, Helder, né? O que é que faz um SDCD ser realmente eficiente em entregar valor para a indústria? Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com sua comunidade, com você, com sua comunidade. O SDCD, como você falou, fazendo essa analogia com o corpo humano, sim, eu acho isso muito legal. Vou abrir no vinho aqui, pode ir falando que eu vou abrir nosso vinho aqui pra gente... Boa pedida, boa pedida. Eu espero não sair daqui embriagado, mas vamos lá, é brincadeira. Nós temos uma tarefa cotidiana, várias tarefas cotidianas. Sim. Dentre as quais eu saliento, por exemplo, tomar banho. Todo mundo toma banho, sim, né? Pelo menos aqui no Brasil. Diariamente, né? Não, tem um pessoal na Europa aí que não gosta muito, que não é muito fã de banho diário, não. Sim. Mas no nosso caso aqui, todo mundo toma banho. Sim. Sempre quando eu estou tomando banho, isso é uma experiência minha, eu tenho essa visão porque eu trabalho com automação. Então, eu quero tomar banho naquele dia quente, frio, morno, mais ou menos. Como é que eu quero o meu banho? Sim. Então, eu não preciso pensar nisso. E minha mente já está condicionada. O tempo está frio, quero tomar banho quente. O tempo está quente, quero tomar banho frio. Né? Sim. Aí vai muito de qual o dispositivo que você tem em casa. Você tem um chuveiro elétrico com uma... Vamos chamar de torneira, né? Sim. Torneira de casa. Uhum. Na indústria é válvula, mas no nosso caso vai ser torneira mesmo, para facilitar aqui o entendimento. Então, você está no tempo frio. Hoje está frio, por exemplo. Eu chego lá, instintivamente eu quero um banho mais quentinho. O que é que eu faço? Coloco o chuveiro no quente, ou coloco ele para não gastar muita energia, né? Se for elétrico, né? Consciente, se for elétrico. Coloco ele ali, digamos, naqueles 2 pontinhos. Que tem chuveiro que tem 1 pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos. Coloco no 2 e vou ajustando a vazão da água ali pela torneirinha lá da válvula. Aí, opa, aí meu corpo sentiu, minha pele sentiu a temperatura da água. Está agradável. Pronto. Ali é o set point. Tudo instintivamente. Esse é o conceito de set point. Não precisei pensar em absolutamente nada. Durante o banho, eu senti que já está, mas meu corpo se adaptou
a situação do banho. Sim. Eu já estou sentindo mais calor. O que é que eu faço? Abro mais. Aumento a vazão da água fria. Né? Aumentei a vazão da água. Olha o controle de vazão aí. Automaticamente. O controle de vazão. E temperatura. Com 7 pontos de temperatura. Aí eu já tenho uma cascata. Né? Porque no início eu tinha um feedback. Aí eu já tenho 2 controles. Já tem. Por quê? Porque eu estou sentindo a temperatura e vou controlar outra variável. Vou controlar o que? A vazão. Então, você vê que o SDCD faz isso, esse mesmo processo na indústria. Uhum. E é uma coisa que a gente faz em casa, assim, de forma instintiva. E dentro disso, você pode explorar, inclusive, aqueles conceitos das ações, da proporcional, derivativa, integral, que é a velocidade, muitas vezes, com que você faz o controle. Quem nunca chegou num chuveiro, por exemplo, que estava lá já naquele máximo, no quente, quando você ligou, você sentiu aquela água quente, imediatamente você vai lá rapidamente e muda a temperatura. Sim. Né? Que é mais... Muda a temperatura no botão. Ou então você abre de forma mais vigorosa a vazão. Então, muitos desses conceitos, num simples tomar de banho, você pode aplicar no SDCD, na indústria, numa boa. Aí já entra controle de nível, porque às vezes o nível da sua caixa d'água está alto, ou está baixo. Ou está faltando água, ou então você banho de caneca. Ou então você mora, por exemplo, numa casa de 2 andares. Sim. 2 andares. A pressão. Aí a pressão no andar de baixo é maior do que a pressão no andar de cima. Aí quando você vai tomar um banho no andar de cima, você tem que abrir mais, porque você não tem tanta pressão. No andar de baixo, aí olha, num simples banho, a gente já está aqui mexendo com pressão, temperatura, vazão e nível. E olha que eu não cheguei no pH da água, não cheguei na analítica. Quantas coisas a gente tem num simples banho. Show! Vamos brindar aqui. Obrigado. Tchim. Boa. Delícia. Boa escolha. Mas para um SDCD ser relevante para a indústria, né? O que é diferencial para você ele ser bem aplicado ou não bem aplicado, né? Para que ele dê realmente resultado. Bem, vamos lá. Isso depende muito do processo. Qual é a finalidade da sua indústria? A sua indústria, a sua linha de produção é contínua? É um processo contínuo? É um processo de manufatura? É um processo de batelada? É um processo misto? Então, o primeiro passo é você... Qual é o projeto? Qual é a finalidade da sua indústria? Então, vamos chamar para uma indústria que tenha um processo contínuo, de produção contínua, que é aquele processo onde você tem a matéria-prima, onde ela está sendo processada e gerando o seu produto. Geralmente, nesse processo, você não vê a produção em si, porque não é uma manufatura, você não está vendo objetos. Você está misturando ali líquidos e gases. Que estão dentro da tubulação. Dentro de tubulação, dentro de reatores, dentro de permutadores, ou seja, dentro de equipamentos industriais. Uhum. Em momento algum, você vai ver sua matéria-prima, ou você vai ver... Ou vai manipular com ela. Ou você vai ver o produto sendo processado, o que você vai ver é ele acabado. Porque você não vê um gás. Sim. Vamos supor, uma fábrica de polietileno. Você não está vendo lá o eteno, você não está vendo o gás, você não está vendo os catalisadores, você está vendo equipamentos. Então, tudo ali ocorre dentro de reatores, separadores, compressores, permutadores, que são aqueles equipamentos industriais. Né? Você só começa a ver os produtos, muitas vezes, você pode ter alguma extrusora que tem, ou uma granuladora que tenha um visor, uma parte visual de vidro. Sim. Você
Em alguns momentos você pode ver isso daí. Aí disso aí ela já vai para um silo. Muitas vezes você só vai ver o produto no ensaque. Já é produto acabado. Não, produto acabado. Então isso aí, então vamos aplicar um SDCD nessa indústria. Aí vamos ver o tamanho da indústria, o tamanho da sua produção. Porque o SDCD, ele não é um sistema barato para uma pequena indústria, um pequeno negócio. Não vai colocar um SDCD. Mas quando você está falando em larga escala de produtividade, onde você tem milhares de pontos de sensores e de atuações, aí você precisa de um sistema robusto. Um sistema robusto que ele por si só já tenha nativamente os seus mecanismos de entradas e saídas e que ele também tenha facilidade de integração com outros sistemas. Por exemplo, você pode integrar um PLC ou vários PLCs, analisadores, cromatógrafos, motores autooperados, vários equipamentos que já tenham o seu controle próprio. Você integra isso via comunicações com SDCD. Então, o SDCD, ele, além dele ter nativamente as suas entradas e saídas e seus algoritmos, ele aceita com muita facilidade qualquer tecnologia de medição. Qualquer. Você pode trabalhar com qualquer protocolo hoje no mercado que os grandes fabricantes já têm essa interface de comunicação. Essa história de que SDCD é fechado, você ser obrigado a morrer na mão do fabricante, né? Isso é real ou hoje ele está aberto para você conseguir integrar um SDCD com outros sistemas? Vamos lá. Isso é igual, vamos supor, você tem um automóvel. No seu automóvel, você tem aquelas tecnologias que são embarcadas, que são próprias, que são inerentes. Mas você pode colocar acessório. Então, você tem uma picape. Fazer um trabalho de campo. Você tem uma picape. Nessa picape, você pode colocar um reboque. Você pode colocar um guincho. Né? Você pode colocar vários acessórios que vai facilitar o seu trabalho, que vai facilitar a sua vida. Certo. Então, quando você faz um projeto de um SDCD, qual é o mais simples que já compõe um SDCD? São os cartões. Vamos falar primeiro de entradas e saídas. Porque para você, se a gente fazendo analogia com o corpo humano, certo, no banho, né? Analogia do banho. Uhum. Você tem os seus sensores, que é sua pele, seu tato, certo, seu cheiro, sua audição, seu olhar, né? Sua visão. Então, você tem os seus sensores. Você tem o seu cérebro, sua inteligência. Você tem a sua inteligência autônoma, você tem a sua inteligência a emocional, aquela que você pensa, e você tem a sua atuação. No SDCD, você tem os seus algoritmos que já acompanha. Certo. Então, ali é uma linguagem dele. Essa linguagem você não mexe. Que é uma linguagem que é própria. Que é onde está a confiabilidade do processo também, né? Isso. Aí você tem os cartões de entrada, onde tem os canais de entrada. Pode ser entrada analógica, entrada discreta. Você tem os cartões de saída, que também pode ser saída analógica, saída discreta. Então, vamos dar nome a esses bois. Entrada analógica, AI, Analógico Input. Entrada discreta, DI. Digital, né? Digital, ou discreta ou digital. Sim. Eu prefiro ir para discreta. Por quê? Depois eu me lembre de chamar esse viés do digital e do discreto. Uhum. Aí você tem também a saída analógica, vamos chamar de AO, Analog Input, Analog Output. Uhum.
e a DO, que Discrete Output. Além disso, você tem alguns cartões de comunicação que são nativos. Aí você tem cartão de comunicação serial, que pode ser Modbus, né? Aí nesse Modbus você pode ter o Modbus RTU, ESC, depende do protocolo que você vai utilizar. Tem Foundation Field Bus. Não, o HART ele já vem incorporado ao AIAO. Né? Isso. Já vem incorporado. Embora mas se você tiver o instrumento em HART, você pode incorporar ele no... Não, que é o seguinte, você tem o cartão, ele pode ter o cartão de entrada ou saída analógico, ele pode ter a funcionalidade ou não de ter o HART. Isso. Você habilita ou desabilita. Isso aí, inclusive, é por cartão, por canal. Sim. Você pode ter um cartão HART, por exemplo, de 8 entradas, mas você não usar nenhuma entrada HART. Sim, você pode usar só como 4 a 20. Ou você pode usar uma só, ou duas, e você pode utilizar o 4 a 20 mais HART. Mais o HART. Dificilmente se usar o HART sozinho para fazer monitoramento ou controle. É mais para diagnóstico. Né? Diagnóstico, um totalizador, alguma coisa assim, uma variável que você queira ler, né? Isso. Alguma coisa Não, assim. Geralmente o totalizador já é algoritmo. Embora, quando a gente chegar em Field Bus, a gente pode abordar melhor esse tema aí. Vamos lá. Então a gente estava fechando aí nessas comunicações. Aí você pode... Geralmente, o que é que você encontra de montão na indústria? Na minha experiência, o que é que você encontra de montão? Primeiro, serial, cartão serial. Certo. Dentro do cartão serial, você pode ter RS-232 ou Modbus. Vai depender do equipamento que você está integrando. Certo. Field Bus, Foundation Field Bus. Também tem empresas que trabalham exclusivamente com Foundation Field Bus. Sim, o FF ele é bastante utilizado. Você ainda. Não, isso aí vai muito do projeto, né? Vai muito do projeto. Em projetos novos, eu não sei se ele tem... Tem projetos que tem outros projetos que não quer nem ouvir falar. Depende muito da concepção, do turnkey, né? Sim. Porque quando você compra, às vezes, um projeto, ele já vem pronto. Você vai comprar uma tecnologia para montar uma fábrica. Vai muito do projetista. Então. Já vem pronto. Você está comprando um pacote. Nesse pacote tem Foundation Field Bus. Então, quem está comprando é que se adapte. É assim que funciona. Né? A não ser que você já tenha uma empresa funcionando e diz assim, não, eu vou fazer um revamp numa planta, ou eu vou acrescentar uma facilidade. Aí, nessa facilidade, você tem a opção de escolher o Field Bus, o HART, o 4 a 20 puro. Depende de análise de mercado, de segurança, qual o seu objetivo. E para fechar essa parte do cartão, DeviceNet, que na minha experiência é muito pouco usado. Nos meus muitos anos de carreira, eu só usei DeviceNet umas 2 ou 3 vezes. Field Bus já é mais comum. E Profibus. Profibus utiliza muito também. Sim. Profibus DP. O PA, na minha experiência, no meu ramo aqui na Bahia, muito pouco. O DP utiliza... DeviceNet para a indústria petroquímica, realmente, ele não é o usual. Raramente você vai ver. Para manufatura, já vai ser um pouco... manufatura, sim. Você já vai ver ele mais aplicado, né? Mas vamos lá, a questão do discreto ou digital. Discreto digital, muito bom. Olha, o SDCD, sim. O equipamento que eu tenho mais afinidade é o Delta V, certo. que é um SDCD da Emerson, que antes era Fischer Rosemann, mas vamos chamar de Emerson. Certo. Delta V. Eu trabalho com Delta V desde 99.
Então, estamos falando de 26 anos, né? Foi mais ou menos quando eu comecei na automação. Quando você começou na automação, pronto. Foi mais ou menos quando eu comecei com Delta V. Numa planta que hoje não existe mais aqui na Bahia, mas foi o primeiro Delta V, num conceito que na época eles chamavam de plant web. Era um conceito de integração, né, de instrumentos, e tinha muita field base nessa Foundation Field Base. Uhum. Então, eu ouvia muito em ponto digital, né? DI, né? Entrada digital. Aí, só que nessa primeira planta aqui que eu trabalhei, não tinha muito DI, porque como tinha o DeviceNet e o Foundation Field Base, então eu comprei essa... Eu convivi, eu aprendi com esse conceito de digital. Quando eu fui fazer uma partida de uma planta da Petrobras, uma planta de biodiesel, lá em Candeias, da Petrobras. Aí eu vi que no próprio... Lá utiliza muito Foundation Field Base e Profibus DP. Certo. Que o CCM lá é da Siemens, e Siemens, Profibus e Siemens é o protocolo deles, né? Aí eu vi que naquele simples liga, desliga, tem outras coisas que você pode passar no cartão de DI. Então, um cartão desse de DI, ele não é simplesmente estar atuado ou desatuado. Não. Você tem, num cartão desse, você pode ter níveis onde você faça diagnóstico. Porque é zero ou qualquer coisa. Digital é 0 e 1. Normalmente você tem a tolerância do cartão, né? Ele vai passar a perceber que está energizado a partir de um certo nível de tensão, né? Isso pode variar de acordo com o fabricante, com o cartão, etc. Então, né? Por exemplo, esse cartão ele pode te passar 01, 02, 0 ou 16, 0 ou 32. E cada número desse representa um diagnóstico, representa uma informação. Então, além de ele estar zero ou ativo, esse ativo ele pode vir com uma informação que pode ser... Então, é por isso... o nível de tensão do cartão? Não é o nível de tensão, é o nível de informação que tem nele. A informação que tem no cartão. 32, quando você fala 32, o quê? 32 volts? Não. 32 o quê? 32 em informação binária. Você fala aí o cartão inteiro, não um canal você fala. O cartão inteiro. Porque quando você vai para uma... Por exemplo, você pega uma DI, porque você tem a DI física. Certo. Você tem uma DI física, que, digamos, nos cartões de Delta V mesmo, ele é escrito lá, discrete. Isso. É um discreto. O cartão é discreto. Discreto. Porque ele, quando ele é discreto, ele pode ser 0 e um valor qualquer. Quando ele é digital, ele é 0 e 1. Isso. Digital é 0 e 1. O outro é 0 e um valor qualquer. Então, aí como a minha experiência é mais em cima de Delta V, quando você vai ver o cartão, no cartão tá discreto. E como é que era o mundo antes do SDCD? Você chegou a pegar algumas plantas assim com... Eu sou do mundo... Eu comecei minha história com instrumentação, não foi nem automação. No mundo... não era nem analógico, era coisa nobre. Eu era no mundo pneumático. Sim, os controladores pneumáticos. Pneumático. Toda planta pneumática. Eu trabalhei em plantas exclusivamente pneumáticas. Dificilmente você vê alguma coisa. E todas as funções que você faz numa planta, você fazia através de pneumática. Então, transmissores, telemetria pneumática, extração de raiz quadrada pneumática. Tudo pneumático. Diga, quer perguntar? Quer perguntar? Controlador proporcional, integral, derivativo, tudo pneumático. Diga, quer perguntar?
só no nível muito alto. O que significa SDCD? Sistema, eu gosto de... Olha, você pode trabalhar com SDCD ou DCS. Eu prefiro o aportuguesado. Sistema Digital de Controle Distribuído. Show, né? Não, é importante. Com certeza, algumas pessoas podem não entender o que seria o SDCD, mas você estava falando sobre o mundo pneumático, né? Ah, o mundo pneumático. Então, eu trabalhei numa planta de amônia, lá em Camaçari. Na época, o nome da empresa era Nitrofértil. Aliás, quando eu entrei era Petrofértil, depois mudou para Nitrofértil, Fafem. Hoje está lá com a Unigel, que eu acho que já voltou para a Fafem novamente. É uma planta de amônia que tem em Camaçari, né? Aí tinha uma planta de amônia, tinha essa planta aqui e outra em Laranjeiras, lá em Sergipe. Foi meu primeiro emprego assim mesmo. Foi um concurso que eu fiz em 80. Aí eu fiz meu curso de instrumentação na escola técnica. Aí saí do curso, passei nesse concurso, aí fiz mais um curso de instrumentação no Senai de Santos, passei 81 inteiro. Então, um curso de mesma carga horária. Era um curso que era de segunda a sábado, 8 horas por dia. Foi uma barra, né? Sim. Aí retornei, fiquei uns 7 anos aí na Nitrofértil. E era uma planta pneumática. Todos os controles eram... Todo pneumático. Uma planta... E, na época, existiam plantas eletrônicas, que a gente chamava assim. Naquela época, o linguajar era: a sua planta é pneumática ou eletrônica? E o que foi que o eletrônico trouxe de benefícios para a planta? É a modernidade, né? Modernidade, porque você... Tornou mais confiável? Embora fosse tudo discreto. Então, o que não é sentido de discreto, de sim ou não. É que você tinha um controlador. Era um controlador por malha. Sim. Que é diferente do SDCD. Então, quando você fez a migração do pneumático para o eletrônico, os equipamentos eram o mesmo. Só que o meio a tecnologia era diferente. Mas era a mesma, o quantitativo era o mesmo. Você tinha um transmissor que mandava por telemetria um sinal para um controlador, que geralmente ficava na sala de controle, fazia o processamento e mandava um sinal para o elemento final de controle. Então, numa planta pneumática, tudo isso acontecia através de ar comprimido. A telemetria geralmente era 3 a 15 PSI ou 0,2 a 1 quilo. Né? Então, de 0,2 a 1 quilo ou de 3 a 15 PSI. E geralmente válvula já era mesmo de 3 a 15 PSI. E no caso da eletrônica, e era tudo pneumático. Você tinha que ter o compressor, aqueles tubings susceptíveis a vazamento, né? Você não podia usar um multicabo. Então era um volume muito grande e trabalhoso. Sim. E vulnerável, né? Muito vulnerável. Sujeira, se você tivesse, por exemplo, uma sujeira no header de ar comprimido, já era. Você sujar, haja relé piloto para você desmontar e limpar. As paradas de manutenção, eu me lembro que no setor de instrumentação onde eu trabalhei, tinha 30 a 40 pessoas. Tinha 30 normalmente. Numa parada ia para 90. Triplicava. Porque imagine só, você tinha uma planta com 5.000 relés piloto, que é o relézinho que recebe, que faz a amplificação do sinal. Você tinha que abrir tudo para limpar. E quantos eram perdidos ali durante o processo? Sim. Eram paradas assim muito trabalhosas. E o SDCD diminuiu bastante isso. Não diria o SDCD. A gente ainda não chegou no SDCD.
A gente está migrando para a eletrônica. Sim. Né? Aí que foi que os controladores foi que ela perguntou. Por malha aí ainda, continuou mesmo. Sim. Transmissor eletrônico, controlador eletrônico no painel e válvula também com posicionador eletropneumático. Já deixou de ser um posicionador pneumático. Posicionador, tô falando palavrão ou tá de boa? Não, eu acho que o posicionador... Se quiser explicar o que é um posicionador, pode ficar à vontade. Então, aí você tem o posicionador que, antigamente, você tinha... quando você não tinha, assim, bons posicionadores, você ainda tinha um transdutor. Que você tinha que fazer a conversão do sinal. Porque a válvula... geralmente, válvula tem o atuador é pneumático. Então, você já tem o posicionador transdutor, onde você recebe o sinal hoje, né? Na migração. Antes da migração, quando era tudo pneumático, você recebia o sinal pneumático e ele corrigia a posição da válvula, tudo de forma pneumática. Quando fez a migração para eletrônico, aí você já pegou a parte de posicionador, a parte da válvula do atuador continua pneumática. Mas você já tem um conversor no próprio equipamento. Né? Então, o atuador, o posicionador, ele recebe um sinal elétrico, já converte ali no I/P, é tudo no mesmo equipamento. Mas tinha situações que eram equipamentos diferentes, logo nos primórdios, eram equipamentos diferentes. Né? Depois disso, que é dessa consolidação, aí nós não vamos entrar na seara do que por que usava eletrônica e por que usava pneumático. É outra seara, isso aí, que vai envolver segurança, área classificada. Então, tem outras... CIS, né? Então, hoje existem mecanismos onde você pode ter uma planta classificada, onde você tenha gases expostos, e você tem uma instrumentação totalmente eletrônica. Então, o nível de sinal é muito baixo, ele não tem energia suficiente para causar uma ignição, porque existem barreiras que você utiliza para isso. Mas, retornando a essa parte histórica, quando mesmo assim, com a instrumentação eletrônica, de forma assim, de forma discreta, porque cada equipamento era uma malha, cada controlador era uma malha. Então, você tinha assim painéis enormes, com 300, 400 controladores. Eram painéis enormes que você tinha numa sala de controle. Cada controlador uma malha. Cada controlador uma malha. Ou você poderia ter... Tinha umas malhas complexas, onde você tinha mais de controlador e tal, mas, para facilitar, cada controlador, lá, uma malha. Quando você veio com o advento do SDCD, esses controladores sumiram, em sua maioria. Ainda existem plantas que têm esses controladores que a gente chama de single loop, né? Mas 99%, 99,9% sumiu. Hoje você não encontra mais painel de sala de controle, aqueles painéis sinóticos onde você tem cara de controlador, totalizador. Rapaz, acho que encontra, viu? Plantas antigas você encontra, mas as plantas... Eu tive uma há pouco tempo aí que eu vi. Plantas novas. Agora, existem situações, tem plantas que você tem ainda aquele... Eu me lembro, você vê a tecnologia, ela acaba não só com os empregos, mas com outras tecnologias. Você quer ver um mercado que nessa época era promissor? Mercado de tinta
tinta para registrador. Nanquim. Você se lembra? Tinta para registrador, carta para registrador. Sim, aqueles rolo de papel. Rolo de papel. Não existe mais. Não existe mais. Hoje você colocou lá uma tela. Sim. E você coloca quantas variáveis você quiser. Os historiadores, os pins da vida aí, historiando acabou. por tempo. Esse mercado aí acabou. Você tinha, às vezes, painéis cheios de totalizadores. Você entrava numa sala de controle e era aquela zoada. Tlac, 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 tlac. Ou então os relés lá atrás, no painel de relé. Uhum. Você entrava no painel de relé, o que você mais ouvia era assim, ó, plac, 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 plac. Um monte de relé atuando. Simultaneamente, hoje você não vê mais isso. Há muitos anos, né? Tem gente que nem é igual à computação, tem gente que não sabe o que é DOS. Eu não vou falar que pior que eu disser que pior que eu peguei o DOS. Eu trabalhei um pouquinho antes do DOS ainda, dos TK-3000, eu mexi com os TK-3000 da vida. Provavelmente sempre mexeu também. TK-90. CP500. CP500. Então, quando o SDCD, com o advento do SDCD, esses controladores sumiram aqueles painéis de sala de controle. Os painéis existem ainda, mas são painéis modulares, com telas de computador, com teclados. Mudou totalmente o visual de uma sala de controle. E tem as salas de controles que continuam com aqueles esquemas de diagrama lógico da planta, onde eles fazem alguma sinalização. Já tem outras não, que é tela mesmo, tela de display. Onde ali ele coloca uma interface para o operador ficar acompanhando. E o que o processo ganhou com isso? Quando você saiu de toda aquela pneumática lá, passou pelos controladores single loop, multi-loop e até chegar no SDCD. Existe a vertente corporativa, que é do dono do negócio, e existe a vertente de nós que somos os trabalhadores. Sim. Né? Para o pessoal da gestão, eu acredito que diminuição de mão de obra. As paradas enormes de 40 dias, 45 dias. Eu não digo nem parada. Não digo nem parada. Antigamente, onde se trabalhava 30 instrumentistas, hoje tem 2. Hoje é substituição de instrumento, né? Não é que não existe o instrumento. Não existe o instrumento controlador. Então, o controlador deixou de existir. Ele foi para dentro do SDCD. Olha, nenhum daqueles instrumentos que existiam nos painéis antigos existe mais hoje, numa indústria moderna. Você pode até ter por uma questão de filosofia lá deles. Certo. Mas registrador, não precisa ter mais registrador. Não precisa calibrar. Se calibrava registrador. Imagine só. Para poder. Imagine só, um registrador de 8 penas. 8 penas. Eram 8 mecanismos. Para fazer calibração. Você fazer calibração. Aí você tinha 50 troços daquele. Ou seja, estou falando de 400. Uma coisa pequena. Aí você tinha lá 1000 controladores. Para você calibrar Foley. Você calibrar mecanismo. Então, é muita gente envolvida. E eram profissionais altamente qualificados. Como dizia o antigo carreiro lá da escola técnica, manuseios delicados. Você não vai botar um cara com a mão. Sim. Era uma coisa bem sutil mesmo. Era uma coisa bem sutil. Então, isso aí é ganho. Ativos também. O que é ativo? Almoxarifado. Quantos equipamentos desses você tinha que ter em almoxarifado? Tudo importado. Peça de reposição, equipamento caro. Não era equipamento barato. Equipamentos muito caros. Painéis, salas de controles enormes, fiações complexas, projetos complexos. Né? Então, se eliminou tudo isso. Muita eliminação. Em termos de processo, ganhos de processo, de qualidade
de produtividade e qualidade, se ganhou também ou não? Ganha porque quando você traz tudo para um ambiente digitalizado, a quantidade de informações que você adquire é absurda. São informações que, inclusive, passaram anos sem serem tratadas. Agora, com essa inteligência artificial, com todos os recursos modernos que tem, você tem você tem terabytes de informações à sua disposição. Antigamente, você não tinha. A informação era medida e perdida. Medida e perdida. Então, você não tinha como, às vezes, fazer um diagnóstico mais preciso. Porque você não tinha informações. As informações estavam nas cartas. Naquele mundo de papel empilhado lá no... Hoje, por exemplo, você tem uma malha que está você tem uma malha de temperatura que está relacionada com a malha de vazão. Certo. Hoje, com SDCD, você pega essas informações, coloca todas elas numa trend, né? Então, aqueles registradores que eram físicos e fixos, são duas situações, físico e fixo. Por que fixo? Porque ele mede aquela variável apenas, ou aquelas variáveis apenas. Já numa trend, não. A trend, quando você programa uma variável, você já programa a aquisição de dados dela no histórico. Quer você mostre ou não. Por exemplo, eu estou medindo... Tenho 3 pressões, A, B, C. Eu só preciso de medir uma das 3 pressões. De deixar disponível uma das 3 pressões para o operador estar lá enxergando. Beleza, vou escolher a pressão B. Mas eu estou medindo 3. Estou medindo A, B e C. Essas A, B e C, eu estou historiando. Mesmo que não esteja sendo mostrado. Não está mostrando. Mas pode gerar alarme. Mas traz história. Não, ela simplesmente está historiando. Se lá na frente eu houver necessidade de comparar essas 3 pressões, eu as tenho. Eu pego essas 3 pressões, jogo numa carta, analiso e depois descarto, se eu quiser, ou salvo. Então isso é um ganho. Sim. Que antigamente não existia. O fato de você digitalizar, né, todos os processos e historiar tudo te dá uma possibilidade de fazer análise muito maior do que você não tinha antigamente. Essa parte de diagnóstico. A parte de medição em si, não. Por quê? Menos paradas de planta, porque você não... O instrumento continua o mesmo. O instrumento é o mesmo. Então, vamos lá. Transmissor de pressão, vazão, nível, temperatura, qualquer um. O instrumento que você vê hoje é o mesmo que você via 20, 30 anos atrás. Mudam o tamanho, a cápsula que é capacitiva, mas a finalidade, a funcionalidade, o meio de transmissão, 4 a 20 mA, é o mesmo. Isso aí não mudou. Você pode até jogar um protocolo em cima dele, né? Um HART e tal, mas o instrumento em si, que você media em 2000 e mede agora, é o mesmo. O que mudou, na realidade, é dentro da sala de controle. Como esse dado está sendo nem aquisitado, porque ele era aquisitado por uma borneira de um controlador, ele hoje é aquisitado por uma borneira de um canal que está num cartão. Então, do instrumento até essa borneira, até o painel de borneira, continua a mesma coisa. Agora, do painel de borneira ao SDCD, isso aí é que mudou. Porque ele hoje entra no SDCD e uma vez ele conectando essa informação ao SDCD, lá dentro do SDCD tem todo um mundo diferente. Esse é que foi o ganho. E em cima disso daí, você ganhou em multicabos, né? Hoje você pega um multicabo de 16 canais, com um cabo só você traz, se for 4 a 20, se for digital,
um cabo só. Você traz muita informação. Sim. Eu vejo muita gente... Existe aquela briga eterna lá entre PLC e SDCD, né? Tem a turma que acha que o SDCD continua com o mercado dele pela confiabilidade, pela robustez, pela segurança, que o SDCD está incorporado nele. Tem gente que fala que pelo custo do SDCD, o PLC também está se tornando mais robusto, mais confiável, né, e distribuído. Então, vai ganhar o espaço em relação ao SDCD. O que você enxerga? Que realmente um ou outro tem avanço futuro, ou que eles vão acabar se fundindo e tudo é uma coisa só no futuro? Um SDCD e PLC não vai ter muita diferença de solução. Você conhece aquela história que os economistas falam sobre a boca do jacaré? Sim. Né? Quando, às vezes, você vê... O que é a boca do jacaré? Quando você vê que aqui as tendências estão se afastando ou que as tendências estão se convergindo. Não sou especialista nessa área, mas sou observador e vivencio a área. Exatamente. Então, na minha opinião, o SDCD tenta se aproximar do PLC, o PLC tenta se aproximar do SDCD, mas são coisas que têm propósitos distintos. O PLC, o propósito do PLC foi o quê? Substituição de painel de relé para intertravamento. Ele nasceu para isso. Pronto. Então, ele tem situações que ele é imbatível. Que ele nasceu para... O DNA dele é esse, é rapidez. Rapidez para uma determinada atividade. O SDCD não nasceu. A filosofia dele não foi para isso. A filosofia dele foi para quê? Para você agregar todas aquelas informações num único sistema. E distribuir, você vem com a distribuição da planta, ou seja, você aquisita dados de vários locais diferentes, processa e devolve para outros lugares. Então, ele aquisita de uns lugares, processa e atua. Essa é a dinâmica do SDCD, mas para toda a planta. Ao passo que o PLC é específico. Voltando ao corpo humano, quem é o nosso PLC? Ou nosso SDCD? É o cérebro. Controla tudo. Né? Agora, você chegar para o seu coração e dizer, coração, bata mais rápido. Coração, bata mais devagar. Só quando... O cara tem que ser muito só bom. quando você vê assim uma situação que mas é autônomo. Só que ele tem a comunicação dele com o cérebro. Você manda nessa comunicação? Não. Já está lá, já está feita. Então eu diria que o coração, se eu fosse fazer analogia, é um PLC. Ele tem só aquela função. O coração não está preocupado com o dedão da unha do seu pé. Olha, se o dedão da unha do seu pé, se o cara chegar lá e arrancar sua unha, o coração não está nem aí para isso. Mas seu cérebro está. Já o dedão da unha do seu pé, ele tem uma ligação com o seu cérebro. Aí vamos ver, você tem o seu sistema, como é? O autônomo, né? o da coluna. Que também, respiração, você... Autônomo. Quantas respirações você deu enquanto a gente está conversando aqui? Quantas inspirações? Você nem sabe. Qual é o ritmo? Você não sabe. Você já tem algum órgão no seu organismo que está responsável por isso. Você não se preocupa. Você se preocupa em estar ali fechando o olho, batendo o olho? Não, já tem... A lubrificação já está... A lubrificação... Então, a gente é cheio de sistema autônomo, onde o cérebro faz toda aquela...
É como, eu estou dando minha opinião de leigo, mas é como eu vejo o nosso organismo se comportando aos eventos, aos estímulos externos que a gente recebe. Então, é a mesma coisa. Você está, digamos, vou citar novamente uma indústria dessa de polímeros, né? Você tem uma extrusora que pega aquela massa, né, que está sendo produzida e vai fazer como se fosse um macarrão. Aí na saída granuladora faz as bolinhas, os pellets. Esses dois aí têm comunicação entre si. Muitas vezes um PLC com o outro. O resultado disso vai para o SDCD. Mas o SDCD não é o SDCD que está controlando a rotação. Ele só diz assim, ligue e desligue. Mas a operacionalidade da coisa toda é feita, a segurança é toda feita lá pelo PLC. Mas esse PLC, muitas vezes, ele não está nem aí com o que está acontecendo lá com o sistema de refrigeração. Está lá na frente. Mas o SDCD está. Então, você chega numa empresa dessa, você tem às vezes 30 PLCs, cada um com seu equipamento. E o SDCD gerencia todos eles. Entendi. Então, você acha que os dois, se eu conseguir extrair aí... Tem objetivos... Os dois vão ter seu espaço no mercado aí, com funções distintas. Isso. E qual foi o fator que te levou a chegar na indústria assim e começar a trabalhar com SDCD? O que te motivou a ir para essa área? Olha, primeiro, quando eu era adolescente, eu morava num lugar que tinha uma coisa que eu achava muito legal. Quando eu ia para a escola, eu via os ônibus que vinham. Naquela época existia muita mão de obra. Então existia assim, um festival de ônibus com aqueles nomes esquisitos, que é o nome das empresas. Hoje você tem uma empresa chamada, por exemplo, Braskem. Mas que antigamente eram várias empresas separadas. Então você tinha, olha só, um menino de 15, 16 anos indo para a escola. Aí chegavam os ônibus. Olha os nomes que tinham. Polipropileno, estireno do Nordeste, polialden, oxiteno, nitrofértil. Era só nome, Ciba, Cobaf, eram só nomes esquisitos. Ou era nome de sigla, ou era sigla, CPC, né? Olha que palavrão, isocianatos, Pronó, tinha nitrocarbono. Eram nomes assim que existiam, né? Tinha uma chamada também polipropileno, eram os nomes das empresas. Então aquilo ali, pelo menos para mim, era uma coisa assim, poxa... Chamava atenção, né? Me chamava muito a atenção. Eu levantava para ir para a escola, ficava no ponto de ônibus e vendo esses ônibus passarem. E quem entrava nesses ônibus eram pessoas que, quando voltavam, que eu via no bairro, eram pessoas que conseguiam comprar uma moto, conseguiam comprar um carro, moravam numa casa boa. Então, é isso aí que eu quero fazer. Isso tem futuro. Onde é que fica esse lugar? Aí começava a conversar com os meninos. Aí Camaçari. Eu digo, Camaçari, que nome... Nunca eu tinha ouvido falar em Camaçari. Tem outro também ali, um chamado Refinaria. Ou é refinaria, aí ficava em minha cabeça, ou é refinaria ou é Camaçari. E para fazer isso, o que é que eu tenho que fazer? Tem a escola técnica. Na escola técnica tem os cursos para se fazer isso. Aí que foi que eu fiz? Falei com minha mãe, eu quero entrar na escola técnica. É difícil, meu filho, entrar na escola técnica. Eu sei, mas eu quero entrar. Não, mas não é assim não. Aqui no bairro só tem um que está na escola técnica. Aí, só que como meu irmão era mais velho, aí o primeiro foi meu irmão. Aí, no outro ano... Ele entrou na escola técnica? Ele entrou, ele fez química.
Aí no outro ano eu acho que perdi, porque naquela época você fazia pro básico. Vestibular. Era vestibular, eu acho que até hoje é assim. Aí você tinha o básico e você tinha o técnico, você tinha 2 janelas de entrar, ou você entrava no básico ou no técnico. Eu no básico eu não consegui, no técnico aí eu já consegui. Durava quantos anos nessa época? 3 anos e meio. 3 anos e meio o curso lá. Uhum. Com o básico. Se você já tivesse feito o básico fora, 2 anos e meio. Que era 2 anos e mais meio, que era o 7º semestre, que era aliado ao estágio. Você fez o técnico em quê? Não, aí eu fiz instrumentação. Instrumentação. Por que instrumentação? Porque eu gostava de mexer com equipamento, de montar coisa, desmontar. Sim. Eu gostava, montar rádio. Então você é da turma que recebia o brinquedo e desmontava tudo. Meu primeiro brinquedo, eu desmontei um caminhão que eu recebi de madeira para fazer a garagem. Depois que fiz a garagem com as peças do caminhão, faltou caminhão. Não tinha mais caminhão. Não tinha mais caminhão. E para chegar na indústria? Não, aí quando eu cheguei na escola técnica, a primeira coisa que eu fiz foi montar meu amplificador. Meu amplificador de som. Eu gostava de som e tal, então vendia os kits, aí você comprava, furava a placa. Eu montei meu primeiro, assim que eu entrei na escola. Aquilo ali me deu aquele ânimo, fiz meu estágio, fiz estágio na Polyalden. Então, minha primeira experiência foi numa empresa que na época chamava Polyalden, que hoje ela é um ativo da Braskem, que se chama PE2. Era empresa novinha, primeira parada. Para você ter ideia, na primeira parada lá estava cheio de japonês. Hoje, quando se passa, não vê mais nenhum japonês. A tecnologia já está absorvida, né? Sim. É global, então, né, só tinha lá na parada, a primeira parada que eu fiz lá, que foi, eu era estagiário, foi em 80. Acho que foi, não sei se foi quando o John Lennon morreu, mas foi 80. Me lembro que foi 80. Que em 81 eu estava em Santos. Então, em 80, estava cheio de japonês. Eu não sabia se era japonês, se era chinês. Eu acho que era japonês, que a tecnologia de lá mas era olho puxado. Naquela época, para mim, era... E gente de fora. Baiano, lá naquela época, eram... Daqui mesmo, era poucos. Sim. Muito poucos. Mas toda a chefia, toda a parte de comando, toda a parte de engenharia era de fora. Daqui, aquela turma vindo de fora, aqui com só papião. Conhecimento, que mexia no processo, aí achava aquilo tudo. Então, aí estagiei. Aí fiz um concurso da Petrofértil. Aí foi outro curso de instrumentação no Senai de Santos. Foi estudar em Santos? Fui estudar em Santos. Eu tenho 2 cursos de instrumentação, 2 cursos técnicos. Tem esse da Escola Técnica e tem um de Santos. E de lá passei mais uns 6, 7 anos na Nitrofértil. De lá para cá é correndo trecho, né? Aí foi buscar a própria empresa. Aí você perguntou sobre SDCD. Não foi? O quê? Como eu entrei nessa área de SDCD. Na realidade, no meio dessa trajetória, eu iniciei a faculdade de processamento de dados. Hoje é Unifax, mas antigamente era Trabuco. Se lembra? Trabuco, Escola Baiana. Administração e processamento de dados, ali na federação. Então, Escola Baiana de Processamento de Dados. Aí eu fiz lá, como eu trabalhava de turno, então, por questões lá de trabalho, eu não tive a oportunidade de me formar. Mas eu já sabendo disso, eu assim, adiantei aquelas disciplinas que eu sabia que ia me ajudar de alguma forma, que foram todas as disciplinas envolvendo programação. Tudo que envolvia programação. Você pegou logo e análise, as cadeiras? Eu peguei, porque eu sabia que, pela dinâmica do meu trabalho lá,
eu não ia conseguir me formar. Então ali foi o meu primeiro sonho a não ser assim realizado, que era a área que eu realmente queria entrar, era essa daí. E lá eu conheci um colega que ele me deu a dica. Ele fazia física na Federal. Já tinha se formado em física. Né? Aí ele me disse, Helder, eu faço processamento de dados aqui, não como finalidade, eu faço como ferramenta. Porque eu gosto de física. Mas eu utilizo isso daqui porque os físicos, estou falando de 84, 85, 86, nessa época. Então, ele diz, os físicos, eles não gostam muito de processamento de dados. Não tinha esse conceito de informática que tem hoje. Sim. Não tinha microcomputador, não tinha isso. Naquela época do TK2000, como você falou. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu disse, rapaz, como é que eu pego uma área boa dessa? Que para mim era uma área boa. Era minha área afim. Eu tinha aquela finalidade de ser um analista de sistema. Eu achava bonito, analista de sistema. Inclusive, meu primeiro curso que eu fiz assim, fora de escola, eu tinha 14 anos, que foi um curso de programação em COBOL. Aí aquilo ali ficou em minha mente. É uma coisa que mexia com lógica, eu gostava. Aí quando eu vi essa oportunidade de fazer essa faculdade, pronto, é isso daqui. Aí foi esse colega meu que abriu esse viés para mim, de utilizar aquele conhecimento não como uma finalidade, mas como uma ferramenta para alavancar a sua principal. Entendi. Entendeu? Ele usava o processamento de dados para resolver os problemas da física. Para resolver. E física sempre se formou pouca gente, né? Era 1, 2, 3 por ano. Mas eu tinha um professor lá de física e depois eu fui fazer física também. Ah, você foi fazer física? Fui fazer física. Eu tenho uma mania, rapaz, de entrar na faculdade e não me formar. Hoje minha esposa disse que é TDAH, que naquela época não tinha nome. Não tinha esse nome, né? Aí hoje minha esposa, que há de estar me ouvindo agora, viu, meu amor? Que é TDAH. Eu devo ter entrado em umas 7 faculdades. É mesmo? Foi. Olha, eu entrei, física, aí eu optei entre física e ir para o concurso da Petrobras, da Petrofértil, que era subsidiária. Aí eu escolhi, é claro, o concurso. Para ganhar dinheiro, né? Para ganhar dinheiro. Aí eu passei em física nesse vestibular, mas eu optei em ir para Santos. Então, física. Depois, nesse retorno, processamento de dados. Depois entrei em administração. Depois eu passei uns anos fazendo pedagogia. Mas pedagogia já foi no tempo que eu já não estava mais com instrumentação. Né? Depois de pedagogia, o que não me deixa faltar a memória aqui, viu? Engenharia de controle e automação na UFBA, primeira turma, né, que foi se formada, que entrou, mas ali, não, antes dessa engenharia de controle e automação, física, novamente física na Federal. Aí esse de física eu só fiquei faltando 3 disciplinas para me formar. Mas o trabalho, rapaz, era meio complicado. Mas física, depois esse de engenharia de controle e automação e, finalmente, engenharia de produção mecânica. Mecânica também? Eu precisava me formar. Então, engenharia de produção mecânica. Aí esse aí eu me formei. Isso. Então foram banco de faculdade para mim é o que não falta. Em 99 você estava fazendo o quê? Você começou com 99, não foi com essa linha do SDCD? Essa linha de SDCD, em 99, pelo seguinte, eu passei 10 anos desenvolvendo sistema. 10 anos. E a minha praia, na época, era desenvolver sistemas para condomínios. Condomínios, contabilidade, qualquer coisa que tivesse contas a pagar, a receber e COBOL isso? Não, porque COBOL era linguagem para computador de grande porte.
Eu desenvolvia muito numa Pascal. linguagem chamada Clipper, que era o tubo Pascal, né? Então era Pascal, não aquele Pascal acadêmico. Clipper era o Clipper. Uhum. Clipper com um DBzinho lá da vida, um Fox. Aí eu ganhei minha vida durante 10 anos fazendo isso, aliado a ter um curso de informática. Então eu montei um curso de informática. Aí nesse curso de informática, se eu fosse dizer assim, época de você poder ganhar, foi uma época boa. Porque a informática naquela época era incipiente, estava começando as pessoas terem computador, pessoal e tal. Então, naquela época eu fazia cabelo, bigode e barba. Porque eu vendia o computador, dava o treinamento, desenvolvia o sistema. Então você pegava essas lojas, muitas lojas que tem aqui na região, lojas, empresas, você tem um empreendimento para fazer, de vender lotes, na época em vilas vendia muito lote, muito terreno, né? Então eu fazia esses controles, passei 10 anos fazendo isso daí. Entendi. Aí o que eu fiz, que agora aqui já é uma orientação para vocês jovens que estão começando. Não deixem de pagar o seu INSS. Pague, faça um MEI, faça qualquer coisa, mas pague. Porque hoje eu tenho 64 anos e não estou aposentado por conta desse vacilo. Pô, mas ainda bem que não está aposentado. Você Não, gostaria de estar aposentado? Não, eu não quero me aposentar. Né? Não, Entendi. eu não quero me aposentar da profissão, porque eu faço aquilo que eu gosto. Para vocês terem ideia, quando eu me chateio, eu vou lá para o meu escritório desenvolver esse tema. Aí eu fico, ó. Gosta daquilo e que você gosta quanto mais complicado, para mim fica melhor, porque aí é que eu esqueço mesmo. Mas como eu tenho uma vida hoje mais tranquila, então eu não tenho muitos problemas, então... Mas isso aí é minha válvula de escape. Então, retornando, estou falando agora para você que está iniciando agora. No futuro, você deixar de pagar o seu INSS, isso aí vai te dar dor de cabeça. Eu era para estar aposentado há 10 anos. Eu deixei de pagar INSS durante 10 anos com esse negócio de empreendedorismo. Ganhei dinheiro, deu para fazer algum patrimônio, deu para fazer alguma coisa, mas se você me perguntar o que é que você gostaria de ter feito que você não fez, isso eu gostaria de ter feito. Não ter parado de pagar. Não ter parado de pagar. Porque hoje eu estava com uma não é muita ali, né? Coisa não, mas é uma renda a mais. É uma renda a mais. Eu, além de não ter essa renda a mais hoje, eu ainda pago para tê-la no próximo ano, se Deus quiser. Tá chegando, né? Tá chegando. No próximo ano, que bate naquela idade limite de 65. Se não inventarem nada daqui até lá, então daqui a uns 8 meses eu estou aposentado, se Deus quiser. Algum tema que a gente não abordou aqui, que você acha que seria interessante que a gente falar aqui? Rapaz, muito tema. Tem muito... a gente combinou um monte de tema aqui e acho que faltou um monte de... Muito tema. Faltou um bocado de tema. A gente não falou de comunicação, a gente não... É porque, rapaz, esses temas, quando entra em vida pessoal, quando entra em experiência, isso parece uma cachaça. Aí empolga. Aí você empolga Mas como é que eu gostaria de falar como eu retornei para a automação. Sim. Eu retornei pelo seguinte. Na época, eu participava de muitas feiras de informática. Ia para São Paulo, tinha essas feiras aqui. E era um ambiente assim muito concorrido. O seu amigo que trabalhava com a mesma coisa que você trabalha, ele nem olhava em sua cara, nem falava, porque era concorrente. Era seu concorrente. Aí, um amigo meu, um grande amigo meu, Ever Lucas, quem está ouvindo aqui já deve ter ouvido falar. Ever, ele disse, Helder, ele não me chamava de Helder não, né? Tinha um apelidozinho que não vale a pena contar aqui agora. Mas, Helder, ele representava uma empresa chamada Amazonela, de válvula, né? Amazonela, Vica, que é de manômetro. Eu estou com uma oportunidade aqui de uma empresa de transmissores. É uma coisa nova e tal, como meu nome é Rosemonte.
Ah, Rosimundo, aqueles instrumentos de pressão, temperatura, é isso mesmo. Aí eu peguei, eu e ele, né? Pegamos o nosso São João inteiro. São João inteiro. Enquanto estava todo mundo lá no forró, eu morava em Vila nessa época, estava eu e ele dentro de casa, a madrugada inteira, durante 2 dias de São João, montando a apresentação dele. Para pegar a representação da... Para pegar essa representação. Aí era eu fazendo essa parte, porque eu tinha um curso de informática. Então tinha toda aquela estrutura de PowerPoint, sim, de fazer. Aí eu montei a apresentação com ele. Ele me dizia o que ele queria. Ele queria. A gente montou. Outro amigo dele lá, montou a parte de inglês. E a gente, quando terminou, foi 4 horas da manhã, que a gente saiu para ir procurar um cachorro-quente para lanchar. Em São João, todo mundo no forró e a gente estava nisso. E você lá no PowerPoint. E a gente lá. Aí ele foi, graças a Deus, deu tudo certo e eu continuei na minha. Aí ele se sentiu assim, não, vou botar meus funcionários aqui para tomar o curso com você. Beleza, ótimo. Aí dei o curso para a empresa, até que ele chegou. Helder. Aí eu fiz a automação, não. Os sistemas da empresa dele, né? Que ele tinha um gerenciamento lá de faturamento dele. Aí eu desenvolvi, que isso aí era a minha praia. Desenvolvi, fiz um contratozinho com ele de desenvolvimento. Até que ele disse assim, rapaz, você já viu falar em Delta V? Não, quem é esse cara? Não, rapaz, não é gente, não, é um sistema dessa empresa e tal. Aí me apresentou. Aí eu olhei e disse assim, rapaz, você vai tirar, esses caras tiram os controladores para botar tudo dentro disso aqui. E se esse negócio falhar? Ele, não falha não, isso aqui é seguro. Já tem gente, essas empresas americanas, tá tudo fazendo isso aí. Essa aqui é a tendência. Aí um dia assim, disse assim, rapaz, nunca ouvi falar nisso. Ele, você quer conhecer? Porque eu acho que a linguagem que roda aqui por trás é a mesma que você programa. Eu vejo vocês fazendo essas coisas aqui com facilidade para mim. Até não podia ser a mesma linguagem, mas é a mesma estrutura. É, né? A mesma linguagem. A parte de tela é a mesma linguagem. Porque naquela época, eles pegavam as empresas, juntavam tudo no guarda-chuva e... Então, a linguagem do supervisório iFix era VB, Visual Basic. Sim, é VBA. VBA, que era minha praia na época. O Visual Basic eu fazia com o pé nas costas. Aí, aquelas manipulações de tela, de criar objetos, de programação orientada a objeto, a evento. Ninguém. Quem era de instrumentação que sabia fazer isso? Aí eu vi, opa, em terra de cego que tem um olho é rei. Foi assim que eu entrei na... Por quê? Porque eu já tinha esses 10 anos que eu deixei de pagar INSS, que eu me dediquei ao desenvolvimento de aplicativos. Aí eu dei sorte de ser o mesmo aplicativo que o Delta V até hoje utiliza. Agora que parece que está saindo, né? Então, isso aí foi assim, a minha porta de entrada foi através de quê? Mais uma dica para a galerinha aí. Uma mão lava a outra. Você nunca faz nada sozinho. Então, essa oportunidade que eu tive é porque eu me dispus a ajudar um amigo. Então, nasce o vínculo. Isso aí é assim que a banda toca, né? Me dispus a... Na época que eu me dispus a ajudá-lo, eu não vi... Não tinha interesse. O interesse era pela amizade. Não tinha interesse financeiro. Por trás. Pela amizade, de estar junto de uma pessoa que você gosta de estar. Isso é importantíssimo. Veio esse presente aí pra minha vida. Foi aí que começou a entrar o Delta V. Aí nisso aí eu trabalho com isso aí há 26 anos já. Desse e outros que vieram depois, né? Entendi. A gente não falou o que é que eu faço, quer dizer, o que é que você pode
Mas isso aí pode ficar para uma outra... Não, pode falar. Pode ficar para uma... Não, pode falar. Dentre o cotidiano Sim. das coisas, né? Porque trabalhar com isso, todo mundo trabalha. Só é você se qualificar e lá você está trabalhando. Agora, dentro disso, o que é que você pode fazer para agregar alguma coisa que te torne ser um diferencial? Aí eu trabalhei em cima disso daí. Que foi o quê? A minha experiência com desenvolvimento. O desenvolvimento de sistema no chão de fábrica, ele é diferente das camadas mais superiores de aplicação. Né? Hoje você pega, por exemplo, um Windows, qualquer aplicativo desse que você pega, a vida longa dele é 6 meses. Não é mais ou menos isso? Depois disso, versão... entra outra versão, entra outra, depois descontinua. Na indústria, não. A indústria é conservadora. O software industrial é conservador. Para você alterar, você precisa ter um justificativo, um revamp de planta, você precisa ter alguma coisa acontecendo. Por exemplo, você chega... Não é nem isso. Você pode ter até o revamp de planta, mas o equipamento que vai controlar aquilo ali... A linguagem, o básico da linguagem, que eu aprendi em 1999, eu uso até hoje. Tá entendendo? Então, quando você chega numa linguagem de uma internet, você veja, por exemplo, o JavaScript. Em 5 anos, quantas versões, quantas atualizações tiveram? Em cima do JavaScript. Fora os frameworks que são lançados. Sim. Já dentro de um controlador, não, meu. Dentro do controlador é ortodoxo, é aquilo ali. Então isso facilita você ganhar segurança. Aí eu me especializei nisso, em comunicação, né? O que é que acontece? Aí já aconteceu muito. Já fiz muito atendimento de quê? Integrar um equipamento com outro. Em Modbus, você vai... Quer ver uma coisa que é relativamente simples, mas é uma atividade complexa. Você integrar um cromatógrafo a um SDCD. É simples, porque as tecnologias estão lá. Um é Modbus, o outro é Modbus, são tabelas, são protocolos, está lá. Só que o cara que vem fazer, quando você compra um cromatógrafo, que às vezes você quer 500 variáveis de dentro de um conjunto de cromatógrafos, você pega, digamos, cromatógrafo lá para 8, 9, 10 colunas de cromatografia, cheio de dados, cheio de informações. Quem que vem configurar isso de lá? Ou vem um alemão ou vem um americano. Antônio Carlos da Delmar estava aqui na semana passada apresentando no podcast. Pode falar com ele lá que ele... Ou vem um alemão, porque quando você compra, você já compra o pacote. Ou vem um cara da ABB lá de São Paulo. Aí quando o cara chega aqui, ele já vem com a passagem de volta marcada. A gente aqui é que se vire. Então, eu vou sentá-lo do lado de um cara que eu nunca vi, porque ele vai te mandar uma tabela de comunicação que é padrão, que quando ele chega aqui não vai funcionar. Não funciona. Dificilmente. Porque ele vai mudar aquilo ali tudo na hora. Então é aqui, ó. É um do lado do outro. É o cara programando o cromatógrafo dele e eu programando o Delta V aqui, o SDCD do outro lado. Sim. Aí e bota um para falar com o outro. Bota um para falar do outro. Então, isso aí é uma das especialidades. Outra que eu me especializei em desenvolver sistema para ler dentro de instrumento RART. Eu não dependo de programadora, eu conheço o protocolo nas entranhas. Então, eu programo lá dentro, no hexadecimal dele. Né? Uhum. E essa parte de documentação. Hoje a gente está desenvolvendo um sistema
que muitas vezes você tem um catatal de documentação, você pega uma planta aí com 20 mil pontos, você vai dar 20 mil pontos para uma empresa de engenharia fazer uma auditoria entre o que está registrado no sistema de gerenciamento de engenharia e o que está realmente na planta no SDCD, com certeza vai ter um lugar de divergência. Porque são muitas empresas de engenharia simultaneamente trabalhando com os documentos. E esses as-built, muitas vezes, você não garante. Então, ao longo do tempo, eu venho desenvolvendo um sistema que eu faço essa aquisição online diretamente no SDCD e já distribuo o documento no formato de engenharia, coisa de... Rapidamente. É coisa de menos de uma hora. Uma atividade que geralmente uma empresa leva uma semana para 2 pessoas fazerem, 2, 3 pessoas. Você tem isso pronto aqui? Em 2 horas sai o relatório? Rapaz, se eu tiver 2 horas é porque eu tenho que baixar o documento dele, tenho que baixar o documento, mas o fazer... É muito rápido. De 5 a 10 minutos. Joia. Bom, se eu quiser entrar em contato com o Helder Câmara, como é que eu faço? Olha, e-mail. E-mail? Eu prefiro por e-mail, porque o telefone, como a gente tem recebido hoje, todo dia eu recebo 30 a 40 ligações de spam. Via do Bradesco me liga umas 50 vezes por dia. Então, eu não atendo mais telefone. Eu estou atendendo telefone que esteja em meu contato. Se não tiver no meu contato, eu não perco mais meu tempo em atender telefone. Então, é e-mail. Como é o e-mail? Helder. Helder com H? Com H. Helder. 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 @ hcnautomacal.com.br. Massa. Bom, a gente, se eu precisar de algum suporte, alguma coisa em Delta V, alguma parceria, tá lá. Helder, hcnautomacal.com.br. Estamos aí. Aqui no canal a gente tem a gente tem uma tradição, está se tornando uma tradição, né? De assinar a rolha. Eu queria te pedir se quiser escolher a cor aqui, para você botar a data de hoje. Hoje é dia do jogo Bahia e Inter. A gente tá gravando hoje. A gente não sabe o resultado ainda, mas a gente vai saber. Quando for ao ar esse episódio, a gente já vai saber. Já vai ter sabido. Se vai ser seu Inter ou meu Bahia. Olha, vamos fazer assim. São 2 jogos, um lá e um cá, né? Onde um. Olha, o daqui, eu já sei que é nosso. Eu não sei não, viu? O daqui é Bahia. É que você pode escolher uma cor que você queira. Azul. E aí colocar a data hoje. Hoje são 3. E a assinatura. E a assinatura. O autógrafo aí, que eu vou guardar com muito carinho ali no... Não tá bom, não. Tá esse outro aqui. Vamos no preto. Eu vou... o preto tá bom. Eu vou até separar ele. Vou até separar esse rapaz aqui, vai? Pra não hoje, misturar com os dia 3. 3, né? Isso. 3, 4, isso, 25. Pronto, muito aqui bom. Tá. É, isso aí mesmo. Mas pode mostrar, quer mostrar? Mostra aí, pra câmera. Pode apresentar assim. Né? Ali, né? Estica pra câmera aí. Aqui, ó. E eu vou pegar aqui o vinho. Pronto? Ótimo. Joia. E esse hack, o que você achou? Você queria experimentar essa uva? Rapaz, essa uva eu não sou especialista em vinho, não, mas essa uva... Do Vale Central, chileno. A uva muito aqui, boa. Recomendo. Para quem gosta de um bom vinho seco. É bom. Recomendo. Show. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Joia. Falar aí para a sua ilustre plateia. Eu espero que tenha contribuído. Eu acho que contribuiu bastante. Algumas dúvidas. E às vezes até
sei lá, alguma dica, né? A principal dica que eu passei não foi nem a profissional, foi aquela, não deixe de pagar seu INSS. E outra, o que você procurar, o que você for fazer, faça bem feito. Faça bem feito e procure se diferenciar entre os iguais. Dentro dos iguais, faça o seu igual, mas assim, ó, esse viés aqui, isso daqui é uma coisa que... Agora mesmo eu tô num projeto pessoal que sempre nesse mercado da gente, sempre no início do ano a gente tem um tempinho de sobra, então passa aquele período... Quando não passar o carnaval... fica naquele período sabático. Então, final de novembro, eu tenho me dedicado a transformar os meus aplicativos, que eu já tenho, que são muitos aplicativos, para aquisitar dados de Delta V e de Yokogawa, o Cento CS também, e Cento VP. Eu tenho um aplicativo de tudo quanto é tipo. Se você quiser fazer levantamento de quantos pontos você tem, você quiser fazer levantamento de diagnóstico, como é que anda a saúde dos seus pontos de I/O, quantos pontos você tem, o que é que está ativo, o que é que está inativo, o ponto forçado. Imagine só, você tem uma planta com 20 mil pontos. 20 mil pontos. Onde você pode bypassar, você pode forçar, você pode habilitar, desabilitar. Eu te pergunto, está tudo normal? Tem algum ponto jampeado? Tem alguma coisa jampeado que eu digo de forma lógica? Bypassado? Você não sabe. A gente desenvolveu um sistema que aquisita isso. Vai lá, faz um diagnóstico. Olha, você tem 20 mil pontos em sua planta. Desses 20 mil, você tem 100 que está bypassado. O cara bypassou e não tirou, por algum motivo. Entendi, então, isso é uma ferramenta que a gente desenvolveu. Desenvolvimento nosso. E todas essas ferramentas a gente está desenvolvendo agora no formato da web. Porque é tudo no formato do VB6, né? Do Visual Basic. Que hoje a gente está... Eu estou nesse empenho pessoal. Aí você me pergunta, quem te pediu isso? Resposta, ninguém. Você é meu filho. A necessidade do mercado. Meu filho. Eu nem sei se o mercado está precisando disso, mas eu gosto de fazer. É um diferencial meu. Lá na frente, quando precisarem, tá pronto. Você tem de pronta entrega, né? Tem. Tá pronto. Por quê? Porque eu me esforcei antes. Você, tipo assim, você sabe o que você está fazendo. Então, você saca aquele negócio. Você tem um feeling, assim, rapaz, isso aqui lá na frente alguém pode precisar. Aí você invista um pouquinho nessa sua capacidade e divulgue, né? Aqui estamos aqui para isso. Divulgue isso daí que lá na frente alguém vai servir. Joia. Obrigado, Helder. Valeu. Bom, pronto. Pessoal, você que ficou até aqui, muito obrigado. Não esquece de seguir a gente no Instagram, Automação com Vinho. Além de se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito ainda, ativa o sininho aí para que você seja avisado dos nossos vídeos, né? Do nosso podcast. E aí esteja sempre interagindo com a gente. Se não se tornou membro, veja, avalie se é interessante, se quer colaborar com o canal, ajudar o canal a crescer. Vai ser bem interessante, é um valor bem pequenininho por mês. E você vai ajudar bastante o canal a crescer. Gente, obrigado. Valeu.